Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos curvar a fronte em oração outra vez. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença aqui, reconhecemos a nossa profunda necessidade da Tua intervenção na nossa vida, e o clamor do nosso coração é que Tu avives a Tua palavra, que Tu nos despertes o coração, nos ilumines a mente, nos concedas a graça de absorver a Tua palavra e que o Senhor opere a Tua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida. Pedimos, Espírito de Deus, Tu que inspiraste a palavra, que Tu a vivifiques agora. Suplicamos isso, Senhor, e Te agradecemos a Tua bondosa presença, a Tua bondosa misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Nosso assunto é o que cremos sobre Deus e a Santíssima Trindade. Só para repassar o que já foi falado, nós vamos ler, a maior parte desse assunto já foi tratado, e nós não estamos analisando um cadáver, não é uma dissecação de um ser que está ali deitado. Nós vamos olhar as características ou lembrar de uma pessoa que já foi, uma pessoa muito querida. Não é isso. Pela misericórdia de Deus, nós suplicamos a graça dele para percebermos que estamos falando desse Deus vivo e verdadeiro, o Deus cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo. Talvez haja algumas coisas aqui nessa definição, nessa declaração, que nós não entendemos plenamente, porque nós não estamos falando de um igual, de alguém que é igual a nós e que nós, com um pouco de estudo, um pouco de matutar, a gente consegue entender. Não, nós estamos falando do Criador, daquele ser supremo, incompreensível. Nós o compreendemos um pouquinho, alguns aspectos de quem Deus é, à medida que Ele se revela. É de cima para baixo, é de Deus para nós. Então, há coisas que nós não vamos entender plenamente. Deus é infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida senão por Ele mesmo. Só Deus entende a si mesmo, porque não há outro igual a Deus, não há outro ser igual a Ele. Nós seres humanos conseguimos nos entender, talvez não plenamente, mas bastante. E só Deus, é só Ele que se entende. Ele é um Espírito puríssimo, puro, totalmente puro, invisível, sem corpo. Talvez você fique pensando, mas como? Deus não tem corpo, quem tem corpo somos nós. Ele nos fez limitados ao tempo e ao espaço, e Ele não é assim, Ele não está limitado ao tempo nem ao espaço. Ele está tanto aqui quanto está com o Alexandre e a Tatiana lá no Japão. Ele está da mesma maneira, dessa forma. Como Ele está conosco aqui, Ele está com os nossos irmãos lá. Ele é invisível, Ele não tem corpo, nem membros ou paixões. Ele não está sujeito à variação de humor. Um dia está de uma forma, outra hora está de outra. Não é dessa forma. Deus é constante. Deus é
imutável. Ele é o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso e em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, sábio. Sapientíssimo refere-se à sabedoria dele, completamente livre e absoluto. Deus não está restrito a nenhuma lei. Ele é livre, totalmente livre. Não há lei que o restrinja. Operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. É Ele que determina o que acontece e o que não acontece. Este mundo está um caos. Ele parece que está totalmente sem governo, mas nós vamos ver um pouco mais para frente que o mundo tem governo, sim. E esse governo está sobre os ombros do Senhor Jesus. É Ele quem governa. No meio desse aparente caos, sem freio, sem restrição, Ele tem a mão restritiva, e quando Ele tira a mão, Ele ainda está governando, Ele ainda determina o que vai acontecer. Então Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável. A vontade de Deus sempre é correta, Ele sempre age com justiça. Abraão falou com Ele quando o Senhor se manifestou a Abraão, falando que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão se agarrou a esse atributo de Deus, que Ele é justo, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, aquilo que Deus fez, Ele fez com justiça. E logo depois que o povo de Israel saiu do Egito, quando os egípcios foram mortos no mar, o povo de Israel pôde cantar, eles puderam dançar em alegria e dizer: justos são os teus caminhos, Senhor. Diante do juízo que foi exercido contra os egípcios, eles puderam cantar. O pastor Marco leu hoje de manhã, que é o Cântico de Moisés, né? E o Cântico do Cordeiro. Ele diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. É um aspecto no final de todas as coisas, no final do juízo, quando Deus julgar todas as nações, todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos e pobres, quando Ele julgar e Ele disser aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Todos os que virem isso, os que estiverem à mão direita dele, para quem o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses que estiverem à direita do Senhor, eles vão olhar com profunda reverência para aqueles que estão indo para o inferno, mas não com dó, não com pena. Você vai dizer: mas como assim não vai ter dó? Não, porque nós vamos nos curvar diante do Senhor e dizer: é justo, o que Ele está fazendo é justo, plenamente justo. Ninguém está indo para o inferno por um engano, por um erro. Não. Deus é plenamente justo naquilo que faz. E esses atos de justiça de Deus, essas expressões da justiça de Deus, elas devem criar em nós uma profunda reverência, um profundo temor. Por quê?
porque nós também estamos sujeitos a isso. Nós precisamos entender que Deus não está do lado de ninguém. Nós é que precisamos nos fazer por ficarmos do lado do Senhor, por consertarmos a nossa vida, por buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, para estarmos do lado dele. Porque Deus não está a favor de uns contra os outros. Deus é Deus, Ele é o referencial absoluto de todas as coisas. E nós temos que nos voltar para Ele, nos adequar a nossa vida a Ele. Então Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável, e para a sua própria glória. Deus é extremamente amável, amantíssimo, uma palavra que nós quase não usamos, mas é a ideia de extremamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, de longo ânimo, de profunda paciência, de longa paciência, abundante em verdade e benignidade. A benignidade, ela é diferente da bondade. A benignidade normalmente é a atitude de alguém superior para com alguém inferior. A bondade pode ser para um igual, mas a benignidade, ela tem essa característica de alguém superior em posição vantajosa para com aquele que está em posição de desvantagem. E ele é benigno, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Contudo, ele é justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado e que de modo nenhum inocentará o culpado. Nós vamos hoje tratar esses últimos aspectos dos atributos de Deus, de quem Deus é, aquilo que Ele revela a respeito de si mesmo nas Escrituras. Essa parte, o Senhor nosso Deus é abundante em verdade e benignidade. Ele é abundante, não há pouca benignidade. Ele não distribui com restrição. São as cataratas do Iguaçu, tem mais água do que você e eu poderíamos beber em 1000 vidas, né? É suficiente para o pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a bondade de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele é provocado todos os dias pelo pecador. Eu assisti, o pastor Marco mandou há uns dias atrás um vídeo de perguntas e respostas, e alguém do auditório perguntou por que Deus, se Ele é tão longânimo assim, se Ele é tão tardio em se irar, por que Ele foi tão severo com Adão? Quando Adão pecou uma vez, Deus foi tão severo. E o irmão tomou a palavra e ele disse, Deus, logo que Adão pecou, Ele não o esmagou. Logo que Adão pecou, Ele providenciou, Ele prometeu um sacrifício, prometeu o próprio filho dele para ser imolado em lugar de Adão, em lugar do ser humano. Deus que vestiu Adão e Eva com peles, logo depois que eles pecaram. Deus que não os destruiu. Ele falou, e você está me perguntando por que Deus foi tão severo? Ele falou, o que está errado com vocês? Que a visão que vocês têm de Deus está tão distorcida. Deus é santo. O santo Deus que deu a ordem a Adão
para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ele deu a ordem para não comer de uma árvore. Ele disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Só de uma não. Só que Deus é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Ele não é um ser igual a Adão, Ele não é um ser igual a mim e a você. Ele é o Criador e Ele é ofendido por nossos pecados todos os dias. Não é pouca coisa. Quando há um rei, quando o rei sabe que existe no reino dele alguém que ativamente trabalha contra esse rei, um inimigo que está ali, o rei não manda provisões para ele. O rei não manda flores, não manda recados de amor, recados de não, o rei manda prender e manda executar. Isso é o normal. Qualquer rei faz isso. Qualquer governo faz isso. Ele não manda mensagens de paz. Não, ou você se rende, ou você vai ser executado. Mas Deus é longânimo. Só que nós perdemos a visão de quem Deus é. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Naum. É um livro que nós não lemos muito, ele fica logo depois de Miqueias. Jonas, Miqueias, aí vem Naum, depois de Naum vem Abacuque. Naum é um dos profetas menores das Escrituras. Jonas, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, aí vem Naum. Capítulo 1. Naum, capítulo 1, os versículos 2 e 3. O texto diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que faz questão que aqueles que são dele andem de forma santa, de forma limpa, pura, e um Deus vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O texto que nós lemos em Apocalipse fala da ira do Cordeiro, da ira de Deus sendo derramada. É um aspecto que o homem natural, o homem que não conhece a Deus, que não se reconciliou com Deus, a pessoa vai dizer: mas eu não quero um Deus assim. É claro que não quer. É evidente que não quer um Deus dessa forma. Porque o ídolo que se tem na cabeça é um Deus, aquele velhinho de barba que mal consegue levantar, que está com problema de respiração, que não consegue que não faz nada, igual aquele tio bondoso que não faz mal nem a uma mosca. Nós não percebemos quem Deus é. E a Bíblia diz que o homem que não se reconcilia com Deus, ele está debaixo, não do amor de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, ou aquele que se mantém rebelde contra o Filho, permanece sob a ira de Deus. Então Deus, esse Deus zeloso e vingador, o Deus que de modo nenhum inocenta o culpado. Deus perdoa o pecado quando perdoa o pecador, quando ele corre
para o Senhor e busca refúgio no Senhor, mas se isso não ocorre, ele permanece debaixo da ira de Deus. Nós não devemos nos enganar e nem enganar as outras pessoas. Quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos anunciar isso. Vem o momento em que você e eu vamos prestar contas a Deus. Há um Deus que está irado agora, que precisa com quem nós precisamos nos reconciliar. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, nós como embaixadores do Senhor, nós vos exortamos a que vos reconcilieis com Deus, faça as pazes com Deus. É agora o momento certo de fazer as pazes. É agora onde você e eu precisamos nos perguntar, eu já me reconciliei com Deus? Eu já me reconciliei? Eu já corri para o Senhor? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, o versículo 18. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que ele fala de corrermos, ele fala de nós que já corremos para o refúgio. Ele está falando não de um lugar, o refúgio a que ele se refere aqui não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa que o Senhor mesmo providenciou. É aquele cordeiro que Abraão disse para Isaque, quando Isaque perguntou para Abraão, para o pai dele, papai, eu estou vendo aqui, eu estou vendo o cutelo, a faca, eu estou vendo a lenha, eu estou carregando a lenha para o sacrifício, eu estou vendo as brasas, eu estou vendo tudo isso, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro que vai ser imolado? E ele não sabia que era ele mesmo que seria o cordeiro. Mas Abraão, a Bíblia diz que pela fé, Abraão creu que Deus o ressuscitaria de entre os mortos. E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Graças a Deus por isso. Deus concedeu a Abraão fé para ele ver além daquela situação terrível, onde o filho, ele teria que imolar o próprio filho, teria que cortar o pescoço do próprio filho, inocente. E ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, como Deus realmente proveu depois, né? Quando ele deixou Abraão ir até o final, quando Abraão não tinha outra coisa a não ser passar a faca no pescoço de Isaque, Deus gritou, Abraão, Abraão, pode parar, porque eu sei que você teme, você me teme. E Abraão olhou e viu um carneiro enroscado com chifres num arbusto, e ele pegou aquele carneiro e imolou em lugar de Isaque. É tremendo como Deus proveu o refúgio para o qual nós podemos correr. Por que eu preciso do refúgio? Porque a minha situação é péssima. A minha situação é questão de vida ou morte. Não é que eu posso escolher ir para o refúgio, não. Ou eu vou, ou eu estou totalmente perdido. Eu estou debaixo do juízo daquele que é terrível em seus julgamentos. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 9. Nós temos aqui uma oração. Neemias é depois de Esdras. Os versículos 32 e 33. Nessa oração, os irmãos dizem assim, agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis,
aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Eles estão orando depois que voltaram para reconstruir Jerusalém. Então eles estão lembrando: Senhor, não esqueça o que aconteceu conosco. E o que aconteceu conosco foi juízo teu. Olha o verso 33 agora, onde eles dizem assim: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Você pode dizer isso quando as coisas acontecem com você? Normalmente o que se faz é reclamar, é falar: mas por que tinha que acontecer comigo? E nós não falamos como um homem ou uma mulher de Deus deve falar. Deve falar: Senhor, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. O apóstolo Paulo, ele nos lembra um princípio das Escrituras. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele está repetindo uma coisa que aparece lá no livro de Jó, que diz a mesma coisa: aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher também, é a mesma coisa. Se eu planto milho, eu vou colher milho, não vou colher outra coisa. E se eu planto uma semente ruim, eu vou ter uma má colheita. Consequentemente, eu vou colher aquilo que eu plantei. E no nosso procedimento, a maioria das vezes, nós ficamos nos lamentando que nós, na verdade, não mereceríamos isso, o que nos aconteceu. E nós deixamos de ver quem Deus é. Nós nos achamos justos e consideramos Deus injusto nos seus caminhos. Isso é grave. Isso é grave que nós falemos isso com o Senhor. Às vezes a gente não abre a boca, mas a atitude da gente é essa. E Deus conhece o coração, Ele não conhece só o exterior, né? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 33. A maneira como um homem de Deus reage sob o juízo de Deus, debaixo do juízo de Deus, está no Jó 33, 27. Essa pessoa cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Eu pequei, eu perverti o direito e eu fui punido, mas não segundo merecia. Essa é a maneira de ver o castigo de Deus, a disciplina de Deus na minha vida. Eu pequei, por isso estou colhendo, mas eu não estou colhendo segundo eu merecia. Deus reteve a mão, Deus abrandou a mão, Ele não descarregou toda a ira que eu mereceria, Ele não descarregou tudo o que eu mereceria. Eu ainda estou sendo pouco castigado. Abra a Bíblia em Esdras, capítulo 9. Esdras está orando e ele está dizendo, reconhecendo a circunstância deles. Esdras foi um sacerdote que ele viveu no exílio e voltou para Jerusalém. Ele diz assim: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver,
para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Esdras reconheceu, os judeus foram para o exílio por castigo, porque eles provocaram o Senhor, provocaram aquele que não inocenta o culpado. Mas ele diz, olha, nós somos servos por causa disso, mas no meio disso tudo, Deus não nos desamparou. Ele estendeu sobre nós a sua misericórdia. Então o Senhor, Ele não inocenta o culpado, Ele perdoa o pecado, mas Ele nos faz colher aquilo que plantamos. Então nós temos que ser muito cuidadosos com aquilo que nós plantamos. Não é uma questão de merecimento, mas é um princípio de Deus, que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto para a carne, na minha carne, para os meus desejos, para aquilo que eu quero, eu vou colher corrupção, vou colher morte. Mas se eu planto para o Espírito, na busca do Senhor, eu planto em andar em obediência, em humilde obediência diante do Senhor, eu vou colher vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Continuando na nossa confissão, ele fala que Deus odeia todo pecado. A maior expressão do ódio de Deus contra o pecado é aquele grito, Deus meu, por que me desamparaste? Essa maior expressão do ódio de Deus contra o pecado. Está ali a expressão máxima, a representação máxima do que Deus pensa do meu pecado e do seu pecado. Não importa o tamanho que seja o pecado. É ali que conduz o pecado. Ele gera a morte. O pecado gera a morte, sempre. Não há exceção para isso. E Deus odeia todo pecado. Ele é justo e terrível em seus juízos, em seus julgamentos. E de modo nenhum inocentará o culpado. Abra sua Bíblia no Salmo 2. Nós vamos ler os versículos 11 e 12, os versículos finais do Salmo 2. Esse salmo fala sobre o ungido de Deus, sobre o Senhor Jesus. Ele fala, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então há um convite para temer o Senhor, para servi-lo com temor e nos alegrarmos dele com tremor. É uma alegria com tremor, uma alegria sabendo que eu posso me alegrar nele, mas que ele não é o meu igual. O salmista, no Salmo 50, ele fala seriamente com o ímpio, ele diz, pensaste que eu era teu igual, por isso tu agiste do jeito que agiste, porque achavas que eu era teu igual, e eu não sou teu igual, eu não sou igual. E o verso 12 do Salmo 2, ele fala sobre a reconciliação com o Senhor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Reconcilia-te com o Senhor enquanto você está a caminho, para não chegar o momento em que você não tenha mais possibilidade de se reconciliar com Ele. Beija o filho agora.
Faz as pazes com ele agora. O Apocalipse, o livro do Apocalipse fala da ira do Cordeiro. O Cordeiro, ele não é conhecido pela ira. A ira não é uma característica de um cordeiro. A mansidão, sim. Aquela ausência de agressão é típica do cordeiro. Mas quando a Bíblia fala da ira do cordeiro, houve encheu a medida. Já acabou. Não existe mais a misericórdia do cordeiro. Então beija o filho para que não se irrite e não pereças no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e ele voltará não mais como Salvador, mas ele voltará como juiz, ele voltará como aquele que vai determinar o destino eterno de cada ser humano. E graças a Deus por esse finzinho do texto, no Salmo 2. Bem-aventurados todos os que nele, no Filho, se refugiam. Bem-aventurados, felizes são aqueles que se refugiam nele, que se achegam a ele, reconhecem a própria necessidade, de se reconciliar com ele, e se reconciliam com ele. E falam, Senhor, tem misericórdia de mim. Não como aquele fariseu que batia no peito e dizia, olha, eu não sou igual a fulano de tal, mas eu faço isso, faço aquilo. E realmente ele fazia aquelas coisas todas e não reconhecia que tinha necessidade da misericórdia de Deus. Mas que nós sejamos como aquele publicano que pecava mesmo, mas ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, tira de dentro de mim esse apetite pelo pecado. Muda meu coração, Senhor, me dá uma nova natureza, me dá uma natureza que ama o Senhor, que ama a Tua palavra, que deseja viver nesta terra, aqui nesse mundo tenebroso, de modo digno, justo, não como uma pessoa moralmente boa, mas como um remido, como alguém que teme a Deus, alguém que anda com cuidado, alguém que pisa com cuidado, alguém que tem um tesouro habitando dentro de si, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Espírito de Deus. Que Deus nos conceda esse desejo, que Deus nos conceda esse clamor profundo. Senhor, age assim, dessa forma, gera em mim, Senhor, um novo coração. Como o salmista, como Davi disse, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito que vem de Ti, um desejo que vem do Senhor, que eu ande firme na Tua palavra, Senhor. Firma os meus pés assim na Tua palavra. Faz isso, Senhor. Que, Senhor, ministra no nosso coração, a cada um de nós aqui, que o Senhor desperte o desejo de viver, de andar em temor do Senhor, andar com um coração simples e sincero na Tua presença, em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, Senhor, em qualquer lugar que estejamos, que em qualquer circunstância que nos encontremos, mas que sejamos, Senhor, homens e mulheres que temem o Senhor, que andem humildemente aqui nessa terra, certos de que em nós mesmos não existe salvação, mas a salvação vem do Senhor, vem do alto e vem com poder sobrenatural. Nós clamamos a Ti, Senhor, isto e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.